embora. A luta continua, né, companheiros? Deixa eu ver aqui. Deixa eu decidir aqui agora. Essa aí, hein? Perigosa, hein? Vamos. Você vai ganhar até uma centena. Pessoal, vamos finalizar a nossa primeira aula aí. Bora lá, pessoal. Nossa prova quando que é mesmo? 26 de abril. 26 de abril tá chegando, hein? 27 de abril, hein? Então fica atento a essa galera que tá voando aí. Bora lá, nós paramos aí. Vamos seguir na mesma aula, para a gente poder finalizar isso aqui logo. O inciso 21 agora. No 20, escreveram princípio da igualdade, não é isso? Então é o tratamento desigual entre homens e mulheres. Para buscar o quê? Igualdade. Pessoal, atenção aqui. Desliga aí. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo, grifou, no mínimo, 30 dias. Então hoje você já sabe que tem uma lei que fala que aviso prévio é de no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Claro? Perguntando na sua prova, no Brasil o aviso prévio é de 30 dias, tá certo? Não. É de no mínimo, já que você pode chegar até 90 dias de aviso prévio. 90 dias, Wilson? 90 dias é o limite do aviso prévio. Leve em conta o quê? O tempo de serviço. Quanto mais tempo, maior seria o prazo do aviso. Só grifar no mínimo 30 dias. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tranquilo? O 23. Adicional de remuneração. Então você ganha salário mais adicionais. Para atividades penosas. O que é isso, Wilson? Atividade que gera desgaste físico ou mental. Legal? Vou dar um exemplo. Policial Federal de Fronteira. Eles recebem penosidade e periculosidade. Claro, pessoal? Insalubridade. Quando você exerce atividade que gera risco à sua saúde. Hospitais e etc. e tal pagam insalubridade. Atividade perigosa, que gera risco à vida. Na minha visão, vocês deveriam receber penosidade e periculosidade. Não, isso já é antigo. Desde que eu conheço polícia, a polícia tem uma ação. Só que a grande polêmica, sabe o que é? Isso aqui é para quem está na ativa. E polícia é uma classe bem mais unida do que outras. Então eles não querem apenas para quem está na ativa, porque todo mundo sabe, né, policial gera, o risco para ele é quem está na ativa, quem reformou e etc. O Estado só oferece quando, né, oferece para quem está na ativa. E aí gera essa complicação, né? E se o Estado algum dia, né, conceder para vocês, considerar para quem está na ativa, é salário e condição. Só que você sabe disso, que aposentou não quer dizer que seu risco diminui, obviamente, mas não deixa de haver risco. Pode haver risco também. Há o risco, né? Claro? Então, ó, penosidade, desgaste físico ou mental. Insalubridade, função que gera risco à sua saúde, atividade com risco à saúde. Periculosidade, que gera risco à vida. Infelizmente, a Lei 869 não contempla isso aqui para algumas classes. Exemplo, polícia militar, polícia civil, bombeiro e os agentes. Não tem direito ainda, por falta da lei ser mais clara, dizendo exatamente quais seriam os direitos. Aposentadoria, né, pessoal? Tempo de contribuição mais idade, inatividade remunerada. Isso é o quê? Aposentadoria. Inatividade remunerada é igual a aposentadoria. Remunerada. Você não vai trabalhar, mas vai ter renda.
assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade. Antigamente, esse prazo era até 6 anos. Hoje, o texto prevê até 5 anos. Idade em creche e pré-escolas. Como é que é? Tem empresa que paga isso ou não? Auxílio creche, auxílio alguma coisa. Isso aqui não é o Estado, não. Lembra? Isso aqui é relação trabalhista. Tem empresa que paga isso. Tem empresa que paga isso aqui. Auxílio creche, auxílio escola. Tem muitas empresas que dão. Ok? Como isso aqui não é função do Estado, a função do Estado seria no artigo 6º aqui, ó, educação. Isso aqui então é função da empresa. Então tem algumas empresas que pagam. Tem outras que não estão pagando nem salário. Quanto mais um auxílio desse aqui. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Automação é o que, Wilson? O que seria, pessoal, automação? Seria a troca de homens por máquinas. Então você vai guardar o seguinte, ó, tem que haver uma proteção contra esta automação, na forma da lei. Sabe por quê, pessoal? Se as empresas pudessem contratar apenas a máquina, você acha que ela iria fazer uma reserva de vaga para nós, humanos? Dá um exemplo que aconteceu. Empresas de ônibus, né? Hoje você tem um exemplo, a gente vê aqui, uma empresa, um ônibus, onde o camarada ele é motorista, ele é trocador, ele é mecânico, ele faz tudo, ele faz a contabilidade, é fato ou não? O celular atende, ele dirige de um lado, dando troco do outro, passando a marcha do outro. Se as empresas pudessem fazer essa troca em todos os ônibus, elas iriam fazer? Hoje deixa eu falar, máquina não fica grávida, não pede aumento, não atrasa, não reclama, olha que legal, não passa mal, não tira licença médica, não é? Aí a lei está dizendo o quê? Proteção contra esta automação. E queiram vocês ou não, isso atinge todas as áreas. Que é o exemplo de banco. Uns anos atrás, você ia no banco, você tinha um caixa físico lá, não tinha? Você lidava com ele, você trabalhava com ele. Hoje tudo é máquina ou não? Quantas pessoas que perderam emprego nessa aí? Milhares. A polícia militar, hoje você tem um PM que fica sentado, uma câmera, 8 câmeras, ele controla 8 câmeras. Olho vivo. Antigamente você tinha o quê? Você tinha policial ali ou não? Quantos policiais que perderam emprego? Ele fica com 8 câmeras. Ali, ele controla aqui, cá, cá, cá. Se você for fazer a conta, basicamente ele tirou emprego de pelo menos 3 ali ou não? Então, a lei está pensando o seguinte, ó. Contra esta automação tem que haver um mínimo de vagas para pessoa humana. Que é nós aqui temos, que em tese precisamos do emprego e coisa igual. Então guardou, ó, proteção em face contra esta automação na forma da lei. Então a lei deverá reservar X% das vagas. Se puder trocar só por máquina, né? Eu estava lendo um dia desse, na Itália já tem uma máquina que faz divórcio. Divórcio. Você leva para ela certinho, tudo dividido, os bens e etc. e tal, ela homologa. Registrou o divórcio. Isso vai chegar aqui, isso é tendência mundial. E aí vai tirar emprego do juiz, de tal, das pessoas que trabalham com isso. E esta é a tendência, a automação. Não é? Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Então, o primeiro grifo. Não é seguro de vida não, viu gente? Quando você é registrado, carteira de trabalho assinada, CLT, a empresa vai pagar um seguro. Que? Todo 28.
Quem é que paga esse seguro? Hein? O empregador. Ele paga a quem? Instituto Nacional do Seguro Social. Não é, pessoal? Aí o texto fala assim, ó, a lei fala assim. Sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então você tem que pensar o seguinte: seguro, caso aconteça acidente de trabalho. Se aconteceu acidente de trabalho, os 15 primeiros dias, quem vai te pagar é a empresa, normalmente. Dali para frente, entra em vigor o seguro. Não é pago o seguro todo mês? O seguro está aqui, ó. Agora a empresa incorreu em dolo ou culpa. Além de pagar o seguro, o texto fala, sem excluir a indenização. É possível que você ainda entre com ação contra a empresa e esta seja obrigada a pagar o quê? Uma indenização. Então, atenção, ó. Seguro pago pelo empregador ao INSS. Todo mês é pago lá, descontado. Ok? Aconteceu acidente de trabalho. Além do seguro, a empresa pode ser obrigada a pagar indenização. E aí ela só escapa de um jeitinho. Quando ela comprova que é culpa exclusiva da vítima. Porque a lei fala, dolo ou culpa, não é isso? Dolo, ela quis causar. Culpa, ela foi negligente, imprudente, imperita. Acidentou, a responsabilidade é da empresa. E aí, obviamente, 15 dias para frente, a responsabilidade continua sendo dela, só que ela não pagou o tal seguro. Você receberá pelo INSS. Entenderam isso aqui? Não. 15 dias a empresa banca normalmente. 15 dias para frente. Exatamente. INSS. Que além de pagar, a empresa paga o tal seguro. Se você acidentou havendo dolo ou culpa da empresa, recebe também o quê? Indenização. Paga o seguro e paga os danos morais, danos materiais. Isso é muito comum. Né? Muito comum da empresa ter que arcar com isso. Bom, 29. Agora, ação trabalhista. O que eu vou dizer aqui não vale para vocês. A não ser os que têm vínculo com a empresa terceirizada lá. Os que têm vínculo com a PPP, isso aí vai valer. Os que têm vínculo com o Estado, não vale. Porque se você é contratado por uma empresa, você tem vínculo trabalhista com ela ou não? Tem isso lá? A empresa paga tudo? FGTS, 40%? Não? Qual que é o seu vínculo com ela? SEDES. Mas você trabalha para a empresa. Cada dia esse negócio está mais esquisito. Eu trabalho para a empresa, não vê escrito SEDES. Tá, mas a empresa é a empresa esta, o seu vínculo. É. Essa aqui é da cela 15, meu. Perigoso. Como é que é o negócio? Tá, então esquece o exemplo que eu ia dar. Que eu achava o seguinte, olha aqui, ó. Olha a lógica comigo aqui, ó. Tá aqui o Estado, não tá? Se você tem vínculo com o Estado, independente se é concurso ou não, você tem algumas vantagens. Você é autoridade para fins legais. Legal? Você tem vínculo direto com ele, etc. e tal. Mas se o Estado contrata a empresa terceirizada que te contrata, o seu vínculo é com ele, Estado? Não é com ela? Então o seu vínculo com ela é trabalhista. O seu vínculo com o Estado é relação de prestação de serviço. Olha como é que é diferente. Se você tem vínculo com esta empresa, o vínculo é trabalhista.
Se o seu vínculo, seja contrato, concurso ou não, é com o Estado direto, o seu vínculo é de prestação de serviço. Beleza? Então o texto está dizendo o seguinte, ó, as pessoas que têm vínculo trabalhista, eu entendia que vocês tinham, essas pessoas têm um prazo para entrar com ação trabalhista. Olha o 29. Ação quanto aos créditos trabalhistas. Claro? Exatamente. O Estado não tem vínculo direto, ele cobra da empresa, essa que cobraria de você. É como se fosse uma empresa terceirizada. Como se fosse uma Adservice, Adcom, Ad alguma coisa lá, não tem? Essas que prestam, né, serviço ao Estado. Não cobra direto, cobra da empresa. Ó, funcionário faltou aí. E aí? Exatamente. Depois eu vou te provar na lei que o fato de você ter ação contra o Estado não inibe de você prestar concurso e passar no concurso. Porque ter ação, processar é um direito constitucional. Lembra, nós vimos aqui, ó, a lei não excluirá qualquer apreciação do judiciário. Então não quer dizer que você tem vínculo com ele, que você tem que tomar prejuízo. Não posso questionar porque amanhã ele vai... Não. Claro? Então essas pessoas aqui, ó, que têm vínculo com a empresa terceirizada, tem relação de trabalho. Aí o texto fala assim, ó, você tem o prazo de 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Então você, servidor das sedes, não tem relação de trabalho com o Estado, relação de prestação de serviço. Então esta ação aqui, ó, terceiro, empresa terceirizada, é julgado na Justiça do Trabalho. Claro? Esta ação aqui, ó, servidor, Estado, sedes, é uma relação de prestação de serviço, é o que nós chamamos de justiça comum. Não, aí tem outras leis. Agora, regra geral, o prazo de prescrição aqui são 5 anos. Claro? Aqui você tem 2 prazos. Um prazo para você entrar com o processo e o prazo para você pedir direitos. Para entrar com a ação, o prazo são 2 anos. A questão é saber a partir de onde começa a contar o prazo, Wilson? Da extinção do seu contrato. Você tem que levar em conta, inclusive, o aviso prévio ou não? Já que aviso prévio é contrato ou não, pessoal? É. Qual que é o prazo dele hoje no Brasil? No mínimo 30 dias. Então, se eu sair hoje e recebi o aviso prévio, ao final deste, eu posso entrar com ação trabalhista. Qual que é o prazo que eu tenho? 2 anos. Eu posso cobrar hoje os últimos 5 anos. Atenção, 2 anos eu conto a partir da extinção. Os 5 anos eu vou contar a partir de onde? Os 5 anos eu conto a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, se você demorou para entrar, você vai perder. 2 anos para entrar. 5 para cobrar. Não. Nunca tem esse prazo. Nunca vi esse prazo de 3, não. Se você demorar 2 anos para entrar, você vai retroagir 5, receber 3. Olha que legal. Demorei 1 ano para entrar, retroagir 5, receber 4. Retroagir é sempre 5, mas nem sempre eu consigo recebê-los. O juiz vai mandar retroagir. Você demorou 2 anos para entrar, você perdeu 2 anos aqui, ó. Então, ó, guardar para a provinha. 2 anos, conta da extinção. 5 anos, do dia que eu entrei com a ação trabalhista. Então, se você quiser receber tudo, os últimos 5, orientação é entrar com o processo rapidamente. Se não quiser, tem pendência e etc., você ainda tem 2 anos para você pensar nisso. Não. Uma coisa é a prática, outra coisa é a prova.
Obviamente, se eu fosse você, orientando você como advogado agora, eu esperaria tomar posse primeiro e começar a trabalhar. Beleza? Aí que tá. O probatório não inibe de você exercer direito fundamental, inibe? Que eu já vi de gente de entrar com processo, filho. Ele tomou posse, começou a trabalhar, na outra semana, ação trabalhista. E se ele exerce a função dele certinho, mandar embora por quê? Hã? Dá o quê? Pessoal, entrar com processo, vou dizer de novo, é um direito constitucional ou não? É. Claro, não pode, por esse motivo, o Estado negar você vaga ou coisa igual. Se você tiver com medo, então você não entra. Se tiver com medo, não entra. Resolução é essa. É direito? É, tá na lei. Tá com medo? Não entra, larga pra lá seu direito. Se você quiser questionar, a lei tá do seu lado. Legal? Se tá com medo, fala, não, larga pra lá. Esse dinheiro aqui eu vou dar de brinde pro Estado. Olha lá. Vídeo 9. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Coloca aí, CLT. CLT. Com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais. Coloca aí 5 anos a partir da reclamação trabalhista. Do ajuizamento, né, pessoal? 5 anos a partir do ajuizamento. O dia que você entrou com o processo. Claro não. Aí a lei fala assim, ó. Até o limite de 2 anos após a extinção. Então, 2 anos da extinção do seu contrato. 2 para entrar, 5 para pedir. Antigamente você podia pedir todo o tempo. Aí você imagina o tanto de empresa que não quebrava. Você tem que pensar nos 2 anos. Imagina o cara cobrar 30 anos, retroativo, com juros e correção. Então aí limitou-se a 5 para você pedir e 2 é o prazo para você entrar com a ação. Vai pedir. Ah, não. Ele pedia a questão, não. Ele pedia a questão do direito previdenciário dele, não é isso? É diferente. Você pode pedir. O previdenciário pode pedir. Claro, pode pedir até mais. O previdenciário você pode pedir. O direito trabalhista, que é diferente, está limitado a 5. O previdenciário eu já vi. A gente pedia ação aí de 1980 para frente. Em tese o dinheiro não é dele. O dinheiro tem que ser pago ao INSS. Cadê o INSS? Aqui, ó. É vínculo previdenciário. É diferente. O trabalhista está limitado a 5 anos. Então, se a empresa gerou uma lesão absurda contra você, há 6 anos atrás, sabe aquela história que a lei não acode aos que dormem? Você dormiu. Já era. Ok? Agora, direito previdenciário é possível você pedir. Tem outra prescrição, não é essa. Claro? 30. Proibição da diferença de salários de exercício, funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, a lei está proibindo as empresas de criar critérios que causem qualquer ato discriminatório. Claro, pessoal. Sabe, o único lugar que você não vai ver isso aí, ou que você vai ver o inciso sendo cumprido, é no Estado quando você presta concurso. Lá, independente da cor, do sexo, lá o critério é, passou na prova ou não. Empresa privada não tem esse negócio até hoje? Se a pessoa chega lá, ele é feio. Fala, não, você não serve, não. Ah, por quê? Porque você, como é que eles falam, não? Não enquadra no perfil da empresa. Não vai te falar que você é feio, vai?
Já, já passou na... Pois é. Ah, o Estado prestou concurso, passou, filho. Você é feio, você é alto, você é magro, você é gordo, não importa. O critério é objetivo. Ok? A lei está dizendo, não pode. Não pode. Agora, aquilo que nós já comentamos. Algumas empresas a gente percebe aí que ela não contrata, porque ela vai pensar isso que é custo. Vai tratar isso como sendo custo. Então tá aí, proibido critérios de diferença de salários, exercício, função e etc. Vai comigo agora lá no 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Ok, pessoal? Menor de 18 não pode ter trabalho noturno, 22 a 5. Não pode ter trabalho insalubre, que gera risco à saúde, ou perigoso, que gera risco à vida. Primeiro ponto é isso. O segundo ponto. Qualquer trabalho a menores de 16. Qual que é a idade para trabalho no Brasil? Para trabalhar, assinar carteira? 16 anos. Agora lembrou? 16 é menor de 18, então esse emprego, o trabalho dele, não pode ser noturno, insalubre, nem perigoso. Nesse caso também, noturno, perigoso, insalubre, não pode. Nenhum caso, desde que ele seja menor de idade. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Então a regrinha é guardar isso aqui para a prova. Ó. Menos de 14, nenhum trabalho. Ele pode roubar, matar, fumar maconha, mas trabalhar a lei proíbe. Fala, não, aí está proibido. Claro? 14 para frente, limitado até 16, só nenhuma condição. Qual que é? Aprendiz. 16 para frente, ele pode ter carteira de trabalho assinado, contrato de trabalho. Sendo que se ele for menor de 18, não pode ser insalubre, noturno ou perigoso. 14, menos disso, nenhum trabalho. 14 para frente, aprendiz. 16 é pode ter contrato de trabalho. 18 para frente pode ser insalubre, perigoso, o que for. 18 para baixo, não pode ser perigoso, insalubre, nem noturno. Aprendiz é um contrato especial de trabalho. A dúvida aqui é boa. Aprendiz não é trabalho, é um contrato especial de trabalho. É um trabalho diferente. Qual que é a idade para trabalho? 16. Legal? Se for menor, noturno, insalubre, perigoso. Fechou, pessoal? Como é que é? Não, a partir de 14, vai até 24. 2008. 2008. A mudança foi 2008. Foi claro, pessoal? Ok? Então vamos. Empregado doméstico. Você sabe que teve uma mudança aí agora, né? Todos os direitos do trabalhador são agora foram estendidos aos empregados domésticos. Claro, pessoal? Então, tudo aquilo que nós vimos vai valer para doméstico. Tudo aquilo que nós vimos. Está aí, ó. A emenda foi a emenda 72, que regulamentou os direitos dos trabalhadores domésticos. Bom, como é que é? Todos os incisos. Agora, doméstico hoje tem todos os direitos. Então, ele tem FGTS, ele tem 40%, ele tem hora extra, ele tem tudo. Alguns direitos falta apenas a regulamentação. Ou seja, tem que vir uma lei dizendo como é que funciona isso. Mas para a nossa prova, como isso vem em lei, você tem que lembrar do texto constitucional, que diz que agora os direitos são estendidos aos domésticos. Ponto final.
Claro? Olha aí, direito à associação sindical. Pessoal, estou no artigo 8º já. Então, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Então, o sindicato nesse país tem autonomia. Então, o Estado não pode interferir e não é preciso autorização do Estado para a fundação de sindicato. Agora, tem que ter registro? Sindicato tem que ter registro? Tem. No órgão competente. Qual que é o órgão competente? Ministério do Trabalho e Emprego. Então, leia o texto, ó. É vedado, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Coloca aí, ó, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. O registro tem que ser feito no Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que é o órgão que registra os sindicatos. Aliás, tem um setor específico só para isso aí. Ok? Ministério do Trabalho e Emprego. Vedados ao poder público, olha aí, a interferência e a intervenção. Ou seja, o sindicato tem autonomia para poder agir. Autonomia. Ok, pessoal? Então, colocou registro no órgão competente, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, atenção. Esse princípio tem nome, coloca o nome aí. Princípio da unicidade sindical. Então, inciso 2 do artigo 8º. Princípio da unicidade sindical. Esse princípio informa que só pode haver um sindicato por categoria na mesma base territorial, que será a área de um município. Unicidade sindical. Então, pessoal, sindicato dos bancários. Pode haver sindicato dos bancários de BH e do Barreiro, por exemplo? Hein, pessoal? Pode haver sindicato dos bancários de BH e do Barreiro? É claro que não. A área é a área de um município, não é isso que está aí? Agora, pode haver dos bancários de BH e região metropolitana? Hein, pessoal? É claro que pode, que aí inclui outras regiões maiores que o município. Então, não pode haver dois sindicatos na mesma base, na mesma classe, categoria, no mesmo município. Se for área inferior, pode. Se for área superior, pode. O Estado pode ter 853 sindicatos aqui em Minas. Cada município pode ter um. Agora, dois no mesmo município, não. Claro, da mesma classe, né, pessoal? Posso ter sindicato dos professores da rede privada e da rede pública? Posso ter dois? Pode. São classes distintas. Claro? Bora, então. Unicidade sindical. Esse é o princípio. Mesma base, município, não pode ter mais de um sindicato representando a mesma classe, a mesma categoria. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas questões judiciais ou administrativas. Vocês sabem muito bem disso, que o sindicato pode entrar com processo independente da sua autorização. Se você autorizou, se assinou procuração ou não, o sindicato pode agir. Que esta é a função dele. Claro? A Assembleia Geral fixará contribuição.
Então o sindicato cobra todo mês, não cobra? Quem fixa a contribuição? Assembleia Geral. O que é isso? É a composição de todos os membros, todos os associados. É claro, né, pessoal? Se for muita gente, vai por uma margem ali, que em tese falaria em nome de todos, digamos assim. Mas quem fixa a contribuição mensal? A Assembleia Geral. São todos os membros. Que em se tratando de categoria profissional, será descontado em folha. Então, todo mês vem lá na folha descontando. Para custeio do sistema confederativo. Então, você tem confederação, você tem federação e sindicatos. Então, todo mundo morde um pouquinho. Agora, tem uma contribuição que ela é imposta, olha aí, ó, independentemente da contribuição prevista em... Se ela é em lei, ela é imposta ou não? Então, a primeira você adere se você quiser. A segunda, geralmente ela vem lá no mês de março. Ela equivale a um dia do seu trabalho. E você paga se você quiser ou se não quiser. Porque ela tem caráter de imposto. Claro? Então são duas. Uma, quem fixa? A própria categoria. O valor descontado em folha. E você participa se você quiser. A segunda, ela é prevista onde? Em lei. Obrigatória. Essa não tem aquela de você preencher uma folha com 2 vias para descontar. Não, essa já vem descontado, filho. Claro? Ela tem natureza de imposto. Então já era. Se quer pagar, paga. Se não quiser, paga sem querer. O negócio é esse. Ok, pessoal? Olha, tá aí, ó. Contribuição confederativa, facultativa. Paga se quiser, não é isso? Instituída pela Assembleia. Não é isso? Natureza assistencial. Para manter, né? Manutenção. A segunda, contribuição sindical obrigatória, instituída em lei, natureza tributária. Tributo você não escolhe, escolhe? Não? Esse mês eu não quero pagar imposto de renda. Porque não vou querer, Estado. Você paga, independente se você quiser ou não. Ok? Compreenderam? Diz que tem 3 coisas que dá dinheiro nesse país. Né? Primeiro é cartório, sindicato e partido político. Quer ficar rico? Um dos 3. Dar aula não dá dinheiro, viu, gente? Dá para manter. Mas cartório, sindicato e partido político, certeiro. Ó, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato, ok? Então aquela historiazinha que o pessoal inventa para você ficar afiliado, aquilo é história mesmo. Existe um princípio que é da liberdade de associação. Associa se quiser e sai a hora que você quiser. Não tem essa, que tem uma lei agora, você tem que ficar pelo menos 6 meses. Tem gente que ainda cai nisso. Que você só pode sair depois do dia tal. Isso não existe, você sai a hora que você quiser. E entra a hora que você quiser. Liberdade, ok? É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Toda negociação coletiva, do lado dos trabalhadores, tem que estar o sindicato. Se ele não tiver, a negociação é nula. Claro, pessoal? Ele tem que estar defendendo o lado mais fraco, ok? Nós. Olha aí. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É óbvio que ele tem que estar afiliado, né? Ele tem direito a votar e ser votado. O filiado. O próximo aí, 8º, escreva aí também. Estabilidade provisória. Nós já vimos uma, não já? Estabilidade provisória. Nós já vimos uma. Quem que nós vimos? A gestante. E agora? A lei está dizendo assim, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical,
e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, atenção. Todos nós aqui somos candidatos a sindicato lá, presidente. No ato do registro, registramos a nossa candidatura. Todos nós somos estáveis. Até onde? Até a eleição. Então, todo mundo que registrou é estável. Da eleição para frente, só fica um estável. Quem? O eleito. Obviamente eleito, e aí o texto fala, inclusive, o suplente. Então, ó, todo mundo aqui é candidato, então todo mundo está estável. Mas estável até onde? A eleição. Da eleição para frente só fica estável, então, o eleito e o suplente. Quanto tempo? O mandato, que regra geral é 1 ano, mais 1 ano. Então, ó, seria o mandato mais 1 ano após o final do mandato. Compreenderam comigo aqui? Não. Então, 50 pessoas registraram a candidatura ao sindicato. 50 pessoas são estáveis. Até onde? Até a eleição. Da eleição para frente, só fica estável 2. O eleito e o... Quanto tempo? O mandato mais 1 ano. Como não existe direito de natureza absoluta, nós vimos isso várias vezes, não é? Ele pode ser mandado embora se ele cometer falta grave. Na forma da lei. Então, a lei, CLT, tem um artigo que fala o que é falta grave. Se ele cometer falta grave, pode. Reeleito, aí depende de quê? De estatuto do sindicato. Tem uns aí que tem 20 anos que está aí. Aí você fala com ele, é ruim, não presta, mas ele não larga o osso. Não é? Não presta, é perigo, e isso, e é tal coisa, um ano que vem, reeleito. É bom não, é ruim demais, é perigo, não presta, você quer serviço demais, próximo pleito, reeleito. Aí depende do estatuto do sindicato, que tem alguns agora que limitam. Não é? Tem outros que não. Tem nem que está aí, ó, mordendo há um tempão. Ok, pessoal? Estabilidade provisória, então, dos eleitos vai até aliás, dos candidatos até a eleição. Da eleição para frente só fica 2 estáveis. O eleito e o suplente. Quanto tempo? O mandato mais 1 ano. Ok? Depois nós temos aí, para poder fechar, o direito de greve. Direito de greve, que é direito dos agentes penitenciários, né? Como é que funciona a greve? Olha como é que o texto da lei é muito claro em relação à greve. Fala assim, ó, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devo por meio dele defender. Há um tempo atrás, o Lula, quando estava lá ainda, tentou fazer uma lei de greve. Essa lei limitava a greve. Tipo assim, a pessoa só poderia fazer a greve uma vez por ano, distante, muito longe e de madrugada. Fala com ele assim, ô, Lula, presidente. Primeiro perguntaram, mas logo você, né, Lula? Não é? Você que gosta tanto de greve. Mas falaram com ele que a lei era natimorta. Essa lei já iria nascer morta. Porque quem decide a oportunidade da greve são os trabalhadores ou não. Você pode ver, toda vez que a classe está no auge, ela faz greve. É ou não? Copa do Mundo, quem que é o auge agora? Segurança pública ou não? Espera. Espera que você vai ver. Chegando avião para tudo quanto é lado, Polícia Federal vai entrar em greve.
já estão de greve. Por quê? Ela está no auge ou não? Estrangeiro entrando e saindo é crime toda hora. Eu falo assim, o quê? Pode matar, filho. Tô nem aí. Que aí ela força de algum modo a fazer acordo ou não? Então você vê uma crise em alguma área aí. Aí o caboclo vai entrar em greve. Porque a mídia focou nele. É a hora dele. Ele pode fazer isso? Aí, ó. O texto fala, compete aos trabalhadores a oportunidade de decidir. E a forma como ele vai fazer. É claro, né, pessoal? Olha o parágrafo 2º da lei. Então, ele pode decidir oportunidade, a forma, mas os abusos serão punidos na forma da lei. Então, eu lembro uma greve dos anos 90, estava lendo sobre isso, onde sequestraram o dono da empresa. Estava de greve durante um tempão e não saía acordo. Aí o espertão deu ideia. Então, faz o seguinte. A hora que o dono passar aqui, a gente entra na frente e pega o carro dele e sequestra ele, que vai sair acordo. Vamos. Aí passou, a polícia já estava esperando isso. Filho. Aí a voadora comeu. Tomaram conta e foram responsabilizados pelo crime. É óbvio ou não? Então, ó, todo mundo tem o limite. Qual que é? O limite nosso. É a lei ou não? A mesma lei que te dá o poder, ela é que vai te punir pelo excesso. É ou não é? Você pode fazer até aqui. Daqui para lá é crime. Então, daqui para lá eu vou te punir. Então, percebeu? Quem decide a hora, o momento e a forma? O trabalhador. Então, qualquer lei que limite, ela é inconstitucional. Entenderam isso aqui? Ora, havendo abuso, responsáveis serão punidos ou não? De vez em quando você vê gente processado durante a greve, não vê? A justiça manda voltar, a pessoa não volta, é crime? É crime ou não? Claro que é, ué. Responderá pelo crime. Qual que é o crime? Desobediência. Qualquer outra ordem dada tem que ser cumprida. Claro? Olha aí. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, atenção. Serviço ou atividade essencial pode fazer greve? A primeira dúvida é essa. Pode fazer greve? Pode ou não? Pode. Só tem uma classe hoje, segundo a lei, que não pode fazer greve. Os militares. Então, para nós, greve é um direito. Para o militar, a greve é crime de motim. Você não pode fazer greve. Essencial, pode fazer greve? Pode. Só que a lei fala que tem que ter um quórum, um mínimo de pessoas trabalhando durante a greve. Se não houver tal quórum, pode ser que haja um crime. Não. Isso é a justiça que decide. Não, isso é lero-lero. 30% é lero-lero. Eu já vi decisão aí que mandou voltar 70%. Umas mandam voltar 50%. Outras mandam voltar 30%. Agora uma greve que não tem pelo menos 30%, né? Pelo menos alguém ali que faça a greve. Não é greve. Então a justiça tem que ter o senso de mandar voltar 90%. Não vai ter greve. Aí o artigo 9 você rasgou ele. Não vale para nada. Legal? Tem que ter uma média. Sabe por quê? O meu direito de ir e vir tem que ser respeitado, resguardado. Por mais que a greve gere transtorno, coisa igual, mas eu tenho o direito de ir e vir. Então, não existe essa norma, essa lei dizendo em 30%. Que a lei fala que tem que ter um quórum mínimo de pessoas trabalhando. E aí a justiça decide quantos por cento. Já vi em 30%, em 40%, em 50%, até mais. Até 70% eu já vi. Manda voltar 70%. Aí eu já acho que é demais. Não vai ter feito. E a greve tem que ter ser feita. Ok, pessoal? Artigo 9º, fui claro aqui? Greve, quem decide a forma é o trabalhador. Se houver abuso, responde na forma da lei penal.
Serviço essencial, pode fazer greve? Sim, pode fazer greve, desde que haja um quórum de pessoas trabalhando. Ok? Setembro é greve de banco, é certeiro, porque a data base deles é lá. Então eles têm a data base vinculada lá em setembro. Se eles vão lá e tentam acordo e não sai, greve. Tem que ter um quórum mínimo. Ok? Bora. Artigo 10 e 11, vocês podem ler, não tem nada demais aí. Agora no artigo 12, atenção, isso cai em prova. Ok? Deixa eu só pegar só um minutinho para pegar um apagador aqui. Bom, vamos lá? Pessoal, aqui para mim, ó. Nacionalidade. Nacionalidade, pessoal, aqui, ó. Bora lá. Primeira questão que eu quero que a gente entenda. Orienta esse jovem aí. Bora. Nacionalidade. Primeira questão. É diferente de cidadania. Cidadania está vinculada a quê, pessoal? A direitos políticos. Ao cidadão, não é? O Brasil, quem é cidadão? Quem tem título eleitoral. Não é isso? Então, a criança tem 5 anos de idade. Nasceu no Brasil e tem vínculo lá na Itália, por exemplo. Claro? Essa criança tem a dupla nacionalidade. Que 5 anos ela não pode votar. Então ela não tem a dupla cidadania. Ela já é maior. Vota no Brasil e vota na Itália. Tem a dupla cidadania. Então todo cidadão ele é nacional. Nem todo nacional já é cidadão. Claro isso aqui? Não. Nacionalidade, então, o que é? Ó, é o vínculo jurídico de uma pessoa com o Estado.
Estado. Então, é um vínculo jurídico que liga uma pessoa ao Estado. Ok? Então, esse vínculo jurídico pode se dar de duas formas. Eu posso ter o vínculo como brasileiro nato ou vínculo como brasileiro naturalizado. Nato. Então, o fato de eu torcer pelo Brasil não me dá o direito de ser brasileiro. Agora, eu preciso ter um vínculo jurídico dessa pessoa com aquele Estado. Pode se dar sendo brasileiro nato ou naturalizado. Ok, pessoal? Ambos são nacionais. Nato é nacional, naturalizado também, porque ele tem o vínculo. O nato também é chamado de nacionalidade originária. Por que originária? Que é a origem. Ela é primitiva, ela é involuntária. Por que involuntária? Porque você não escolhe onde você vai nascer. Nacionalidade originária, primitiva, involuntária, primária. Apareceu isso aqui, todos esses termos se referem ao brasileiro nato. Claro até aqui? O naturalizado é voluntário. Por que é voluntário? Depende da vontade ou não? Depende. Ela é secundária. É secundária? Que você já tem uma. Ela é voluntária, secundária e ela é derivada. Ok, pessoal? Derivada. Porque não é primária. Primária é a primeira. Você tem uma e pode ter outra. Que depende, obviamente, da sua vontade. Outra questão. Quem regula o nato? O nato é regulado pela Constituição Federal. Então a norma maior vai dizer: você e você são meus natos. Claro, pessoal? Olha, quem é que regula o naturalizado? Olha o inciso 2 aí. Naturalizados são os que na forma da... Inciso 2 do artigo 12. Os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira. Perceberam uma precedência sobre do nato? Não. Uma coisa é a lei falar, outra coisa é a Constituição Federal falar. Ela regula exatamente quem são os natos. Agora, os demais naturalizados são na forma da lei. Que lei que é essa? Lei 6.815 de 1980, Estatuto do Estrangeiro. Claro, pessoal? Estatuto do Estrangeiro. Originária, primitiva, involuntária. Aí você tem dois modos de aquisição, dois critérios. Modos de aquisição. Então, nacionalidade é o vínculo jurídico da pessoa com o Estado. Esse vínculo pode se dar vínculo com o solo, ou o vínculo pode se dar com o sangue. O solo e o sole, ou solis, obviamente a pessoa nasceu no solo brasileiro. E o sanguinis, a pessoa nasceu fora do solo brasileiro, mas ele tem o vínculo com o sangue de algum brasileiro. Claro até aqui, pessoal? Copia então. O vínculo pode se dar com o solo ou com o sangue.
Ó, leia lá comigo, ó. Nacionalidade é o vínculo jurídico político existente entre o indivíduo e o Estado. Então está aqui. Claro? Vínculo entre pessoa, indivíduo e o Estado. Pode ser de duas formas, ó, originária ou derivada. Aí vem formas de aquisição. E o sanguinis. Está dizendo o seguinte, é o vínculo que é estabelecido de acordo com o parentesco. E o sanguinis. Então, o vínculo com o solo, com o sangue de algum brasileiro. E o sole é o vínculo com o solo brasileiro. Então, caiu na prova assim, ó, nasceu no solo brasileiro. Você já esquece que é o sanguinis. O vínculo se dará com o solo. Nasceu fora do solo brasileiro, mas é filho de brasileiro, o vínculo se dará com o sangue. Que não basta ser parente, tem que ser filho. 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 Claro? Filho. Tranquilo até aqui? Entenderam? O solo nasceu no solo. O sangue nasceu fora do solo, fora do Brasil, mas tem o sangue de algum brasileiro. Ele é filho. Então, artigo 12, a linha A comigo, ó. Brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, atenção. Um japonês veio para o Brasil, está aqui de férias, trouxe a esposa está grávida, a esposa também é japonesa. Os dois estão aqui de férias. O filho nasce no Brasil. O filho será brasileiro? Será brasileiro? Será brasileiro nato? Então leia de novo o texto, ó. Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço do seu país. Então, o japonês veio para cá, os dois estão aqui de férias no Brasil, nasce o filho. O filho é brasileiro? É claro que é. Ele é nato? Ele é nato? É. Qual o critério? Os sóis ou sanguíneos? Sóis. Então, você está certo, está todo mundo errado. A lei está errada, eu sei que está certo. Mudar essa lei. Tá vacaiando o seu. Entenderam isso aqui? Agora, atenção. Para o filho não ser brasileiro, os dois têm que ser estrangeiros. E um deles está a serviço do país. Sabe por quê? Imagina a questão de prova. Um diplomata japonês veio ao Brasil, a serviço do país de origem. Chegando aqui, ele tem um filho com uma brasileira. Ele está a serviço do país. Ele tem um filho com uma brasileira no Brasil. O filho é brasileiro nato? Ô, gente, filho de brasileiro no Brasil é o quê? É japonês? Não vai dar, né? Então, atenção. Para não ser brasileiro, os dois têm que ser estrangeiros. E basta que um deles esteja a serviço do país de origem. Então, o diplomata japonês veio ao Brasil, trouxe a esposa japonesa, apenas ele está a serviço do país. O filho deles nasce no Brasil. O filho é brasileiro? Não. Por que que não? Porque ele é estrangeiro, ele e a esposa, e um deles está a serviço do país de origem. Nós vamos ver que esse critério tem nome, chama reciprocidade. Porque filho de brasileiro nascendo fora do Brasil, e um deles estando a serviço do Brasil, também não será estrangeiro, será brasileiro. Porque a lei prevê isso exatamente. A mesma coisa, o critério é reciprocidade. O pessoal pode ser estrangeiro?
depende da lei do país de origem, no país dele lá. Sabe por quê? Guarde uma coisa. Nacionalidade é soberania. Cada país tem as suas regras ou não? O que é comum que os autores dizem é o seguinte, ó. Os países menores, Itália, Espanha e outros casos mais, geralmente utilizam os sanguinis. Porque o país é pequeno, pouca gente nasce ali. Mas eles querem manter o sangue. Os países maiores, tal como China, Brasil, Rússia, Estados Unidos, utilizam como regra geral os sólidos. Porque muita gente nasce aqui. O Brasil é tão gente boa que o critério aqui é misto. Ou solo ou sangue, está valendo. Não, não é. Isso é uma regra boa. Para o país de origem. Então pode ser município, pode ser estado, pode ser união, mas tem que estar a serviço de algum órgão estatal. Então não vale CBF, não vale Seleção Brasileira. Claro? Então a linha A, ok? Guardou para a prova. Nasceu no solo brasileiro. Os pais são estrangeiros, os dois. Mas ele não está a serviço do país de origem. O filho nasceu no solo brasileiro. É brasileiro nato? Os pais são estrangeiros, estão aqui, um deles trabalhando pelo país, a serviço do país de origem. Nasceu no solo. É brasileiro? Não. Simples assim. Reciprocidade agora, letra B. Letra B. Nascidos no estrangeiro. Pessoal, se nasceu no estrangeiro, obrigatoriamente o vínculo não será com os sólidos. Será com os sanguíneos. Porque ele não nasceu no solo brasileiro. Estou sendo claro? Nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Perceberam ou não? Na letra A, para não ser brasileiro, os pais têm que ser estrangeiros. Na letra B, basta que um seja brasileiro. Ó, que ele está aqui trabalhando a serviço do país de origem. Ele quer que o filho seja brasileiro. Tem jeito? Tem. 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 É outra regrinha. Mas tem jeito? Tem. O Brasil aceita. Tranquilo. Você vai lá, um cartório registra um menino. Ali é uma regra de garantia dele. A lei está dizendo o seguinte, ó. Você é meu. Se você quiser que seu filho tenha a minha nacionalidade, terá. Regra de garantia. Claro, tem essa possibilidade, tranquilo. O Brasil aceita. Olha aí. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, basta apenas um, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, quando você pegar a República Federativa do Brasil, você vai colocar assim, ó, como nós já vimos isso, vai ficar fácil. República Federativa do Brasil. Equivale a administração direta e indireta de qualquer dos entes políticos. Claro ou não? Eu estou dizendo o quê? Vai valer administração direta, vai valer União, municípios, estados, municípios, Distrito Federal. Vai valer autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok, pessoal?
Então não importa se ela é municipal, se ela é estadual, se ela é federal. Não importa se ela é ente direto, indireto, administração direta, indireta, vai valer. Isso aqui é um exemplo, é muito comum. Um amigo prestou concurso para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, você sabe que ele tem, né? A Europa tem muito lá, sobretudo Portugal. Esse colega foi trabalhar em Portugal, em Lisboa. Leva a esposa tem um filho em Portugal. O filho é brasileiro nato? E se ele se casa lá com uma portuguesa, o filho é nato? Hein, pessoal? Basta que um deles seja brasileiro nato, seja brasileiro, nem falou que tem que ser nato, e basta que um deles esteja a serviço da República. República é o quê? Administração direta e indireta. Ok? Professor, se for ente privado, como alguns perguntam, o cara foi jogar futebol pela seleção brasileira. Pessoal, não está aqui não, hein? Ok? Não está. Está fora desses entes aqui. Então, não tem nada a ver com ente federativo aqui. Claro? O filho pode até ser nato, mas o critério é outro. Então, na letra A, na letra B, nasceu fora e um dos pais, um pai ou mãe, é brasileiro e está a serviço da República. A serviço da República é administração direta ou indireta de qualquer dos entes políticos. Ok? Pode ser uma empresa pública municipal, se você tiver que ir lá cumprir uma ordem. Aqui Petrobras é muito comum o caboclo prestar concurso aqui e ser convidado para poder ir lá para Bolívia, explorar o gás lá. E aí, nasce o filho, é nato? O que não tem sentido é você pensar, não, professor, não é não. Então está lá a mulher com 9 meses, barrigão, corre para cá para o filho nascer aqui para ser nato. Não tem sentido. Sendo que ele está lá a serviço do país. Claro? Até agora é fácil, hein? Fala, manda. Letra C. Vai. Não tem que ser brasileiro, não. Tem que ser brasileiro, olha. A letra B. Pai brasileiro ou mãe brasileira. Ser nato no Brasil. Mas você falou que ele naturalizou aqui. Tá, ele é brasileiro? É. Ponto. O que vale para mim é isso. Claro? Letra C. A complicação está na letra C, hein? Sabe por quê? No Brasil a gente pensa assim, ó. Resolve com lei. Se não deu certo, não faz uma lei. Não deu certo, não faz outra lei. E se não der certo, faz mais uma. Sabe por quê? O que está aí agora já foi assim. Então, atenção. Já foi assim. Aí fizeram uma emenda para modificar. Aí depois fizeram emenda para voltar ao que era. Você entendeu, não? Era desse jeito. Fizeram a emenda. E aí voltaram atrás. Porque era comum o seguinte, ó. A lei antiga falava assim, eu preciso contar para você entender. Que para ser brasileiro nato, tinha que voltar ao Brasil, residir no Brasil e optar pela nacionalidade, ok? Parece simples, não é? Mas imagina o pessoal de Valadares. Tem alguém aqui de lá, não? Tem eu, então eu posso falar mal. Valadares, o pessoal gosta de ir para onde? Estados Unidos. O menino já nasce falando, how are you, my friend? Ele nasce, a primeira coisa que ele fala é isso. O pessoal lá gosta de ir para os Estados Unidos e gosta de ir com emoção. Você entendeu ou não? Tem como ir, sem e com emoção. Você que escolhe. Mas lá 99% aqui, ó, com emoção. Então vai embora via Cuba, via México. E vai tomando tapa, tomando tiro, voadora, para chegar lá prontinho para trabalhar.
Beleza? Ele chegava lá e conhecia outra brasileira. De onde? De Valadares. Os dois tinham um filho. O filho era... Expanda e conhece. O filho era apátrida. O filho não tinha pátria. Sabe por quê? Em tese, os dois estavam ilegais. Então não havia registro do filho, havia? Se registrasse, eles iam ser deportados. Nós já comentamos aqui que é diferente. Extradição é uma coisa, deportação é outra. Beleza? Aí a gente tem histórias aí de criança com 15 anos que não sabia ler. A criança, sei lá, passava mal, morria, enterrava lá mesmo. Que se registrasse, pessoal, imigração ia em cima, não ia? O filho era apátrida. Porque para ser brasileiro nato, ele tinha que voltar e residir aqui no Brasil. Entenderam ou não? O filho não tinha pátria. Pessoal, mas ele não era brasileiro? Para ser brasileiro tinha que voltar no Brasil. Ele não havia possibilidade. Americano lá aceita e os soles, mas aceita de quem está legal. Os dois, ilegais e o filho, ilegal. Sem pátria. Isso era pesado. Demais, que isso é uma história só de milhares. Aí foi feita uma emenda em 2007, emenda 54, para corrigir essa falha grotesca, gritante. Olha, o texto fala assim, ó, se você quiser ir embora para outro país, por sua conta e risco, você pode ir. Porque na letra B você está indo a serviço do país. E na letra C, está indo por sua conta e risco para ganhar dinheiro. Aí o texto fala assim agora, ó. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Claro ou não? Nasceu filho, ilegal ou não, o que você faz agora? Registra no órgão consular. Você vai ao consulado e registra o menino. E lembre-se, consulado é território nosso. Então a função dele é de proteção. Claro, pessoal? Então não há risco, você está pisando no território brasileiro. Registra lá. Essa opção é de quem? Dos pais. O texto ainda segue, ó. Ilegal ou não. A questão aqui, ele está ilegal no país. A questão aqui é ele ser nacional nosso. Entendeu? São questões distintas. Ilegal ou não, ele tem direito a ser brasileiro, não tem? Basta que os pais registrem no órgão consular competente. Você consegue fazer tudo lá. Lá é um órgão brasileiro. Refúgio. Você lembra daquele presidente de onde que ficou no consulado brasileiro uns 2 meses? Com a tropa de elite querendo matá-lo? E não poderia matá-lo, porque aquilo era território nosso, é soberania. Esse Snowden que denunciou todo mundo aí, refúgio onde? Na Rússia. É território nosso. Então não pode entrar. Para entrar tem que pedir. É como se fosse o deles aqui. A gente não pode chegar e entrar. É soberania deles aqui. Isso é um acordo. Isso é tratado. Claro, pessoal? Vai comigo aqui agora, ó. Segunda possibilidade. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esta opção agora é de quem? É do filho. Então ele vai voltar ao Brasil, residir aqui, e sendo o maior, independente do tempo, pode ser com 100 anos, ele vai decidir optar pela nacionalidade brasileira. Simples assim, pessoal. Então vamos rever isso aí, rapidamente. É muita coisa, sei disso. Nacionalidade é o vínculo jurídico da pessoa que liga uma pessoa a um Estado.
É simplesmente vínculo que liga. Cidadania é diferente, é mais amplo. Então, o João, lá, uma criança com 5 anos, pode ter dupla nacionalidade. Jamais terá dupla cidadania. No Brasil ainda não. Nacional é isso. Nacional pode ser nacional nato, nacional naturalizado. Para ser nato, tem 2 critérios. Ou o vínculo se dará com o sangue ou com o solo. O vínculo se dando com o solo, você vai lembrar, nasceu no solo brasileiro. Os pais são estrangeiros, os 2, é óbvio. E um deles está a serviço do país de origem. Pais estrangeiros, serviço de origem. É nato? O que nós vimos? Não. São estrangeiros, estão aqui de férias, não estão a serviço do país de origem. É brasileiro nato, filho? É. Claro, vínculo se deu com o solo. B. Um brasileiro ou brasileira, um dos 2, está a serviço da República fora do Brasil e tem um filho fora do Brasil. Filho é nato? Qual o vínculo? É com sangue ou solo? Sempre é sangue, porque ele nasceu fora do solo. Legal? A diferença da B e da letra C é que é o seguinte, na letra B ele foi a serviço da República. Na letra C ele foi jogar futebol, foi ganhar dinheiro, foi montar uma empresa, o que ele quis fazer. Então é um problema dele. Só que chegando lá ele tem um filho, independente se a mãe é brasileira ou não, basta que um deles seja brasileiro. Nasceu no solo estrangeiro. O que o pai precisa fazer para que o filho seja brasileiro nato? Ir no órgão consular competente. Faz o quê? Registra. Opção dos pais. Segunda, o filho volta, opta, atingindo a maioridade, ele decide, opta por ser brasileiro. Independente de quanto tempo depois. Nesse caso, ele será brasileiro nato por opção dele. Então, eu posso ter um brasileiro nato que preside o país que nunca pisou aqui ou nunca morou aqui? Posso ou não? Posso. Eu fui para fora do país, meu pai trabalha no Banco do Brasil, eu resolvi morar em Portugal, estudei lá, sou brasileiro nato, um dia eu decido vir para cá, morar aqui e me tornar presidente. Como voto aqui é um negócio vacaiado, eu chego aqui, me lanço e sou eleito presidente. Nunca morei aqui, posso? Posso. Simples assim. Claro, pessoal? Para fechar por hoje aqui. 2. Então tá aí. Naturalizados. Estou na página 179. Os que na forma da lei... Opa, percebeu ou não? Uma coisa é a Constituição falar, outra coisa é a lei falar. Então é óbvio, existe uma precedência do brasileiro nato. Tanto que nós vamos ver nas próximas aulas, tem alguns cargos que só o brasileiro nato ocupa. Então, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Esse é o grifo da prova, ó. Exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Claro, pessoal? O texto está dizendo o seguinte, ó. Originários de países de língua portuguesa. Quero que você guarde que não é apenas Portugal, hein? São todos aqueles países que Portugal colonizou. Eu costumo dizer o seguinte, onde Portugal pisou, desandou. Me fala os países que Portugal colonizou. Só país ou está em guerra civil ou está quebrado. Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Açores, Tomé e Príncipe, Trindade e Tobago,
Só paizão que está aí, ó, dominando. E para fechar o Brasil, que é o melhorzinho deles. É, o melhorzinho. É muito melhor, sem dúvida. Mas muito melhor. O português está vindo para cá pedir emprego agora. Então, ó, originário de língua portuguesa, pela facilidade da língua, a lei pensou assim, ó, vou trazer critérios mais simplificados. Quais são eles? Residência de pelo menos 1 ano e idoneidade moral. Então, ó, residência. Pelo menos 1 ano e pessoal, cai na prova assim, ó. José, português, está preso lá na Papuda, cela 14, em Brasília. Devido ao não pagamento de pensão alimentícia, José atravessou o pedido para se tornar brasileiro. Ele pode conseguir? Ele tem idoneidade moral? Tem ou não? O que nós já falamos aqui 38 vezes? Dever pensão não é crime, não vai para a ficha, não gera antecedentes criminais, que a prisão é civil. Portanto, José é idôneo? É claro que é. Sabe por que esse critério? Subjetivo ou não? É, pessoal? Quem é idôneo e quem não é? Claro. Se tiver condenação criminal ou coisa igual, é diferente. Aqui ele tem condenação, está preso, só que ela tem efeito civil. Ela não tem caráter penal. Então José conseguirá com certeza se tornar brasileiro. Isso não tem efeito penal. Tranquilo?